Ei, gente, tudo bem com vocês? Então, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você já ouviu vozes? Você tem ouvido vozes? Vocês têm ouvido vozes de quem? Do além? Ah, então, eu fiz um teatro com meu marido e eu fiz um videozinho a respeito de ouvir vozes e como o a, ouvir vozes pode interferir no nosso relacionamento familiar. E eu espero que você se divirta e que isso edifique. E após o teatro, tem a nossa reflexão diária sobre a importância da gente ouvir e como isso pode fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares. Espero que você se divirta também. Um beijo, até daqui a pouquinho. Tchau! Ai, te amo, amor. Eu te amo tanto, Eva. Não sei o que seria desse paraíso sem você. Já estava cansado de ficar olhando bicho, leão, elefante, onça. Os bichos são bonitos, mas não dão prazer. Ai, lindo, eu tô aqui. Todinha sua, meu amor. Pra mim. Eu fiz pra você. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Você é minha joia mais preciosa. Te amo. Você é tudo que eu pedi a Deus. Ai, obrigada, Senhor. Linda. Vamos sair. Adão, vem conversar comigo, Adão. Eu tô carente, Adão. Me dá atenção. Conversar, Eva? Você só pensa em conversa, Eva. É isso. É porque eu quero conversar, né, Adão? Eu preciso de conversar com alguém. É Eva, você. você conversa tanto. Você foi conversar com a cobra, por sua culpa eu tô aqui, ó. Todo suado e ralando aqui, ó. Culpa. Agora a culpa é minha, né? Mas aqui, fica aí correndo atrás das galinhas, das vacas, ou com o passarinho, tocando violão, não me dá atenção. Agora a culpa é minha, né? A culpa é sua mesmo. Por que ao invés de conversar, você não vai costurar uns lenços? Vai costurar uns lenços pra mim secar meu suor, que eu vou suar o resto da vida. Mas fazer lenço, costurar lenço é ruim. Ai, assim sai mesmo. fora. Ah, você é muito ignorante. Eu queria Vai, conversar com você. faz o seguinte, some daqui, senão eu vou te arrancar os cabelos. Some, Ai, some daqui. nossa, Vai. ignorante. Vai, vai, vai. Arranca meus cabelos. Ixi, é o senhor. Deixa que eu falo com ele. Deixa que eu falo. Adão e Eva, vocês precisam participar do Família Conexão 5G. Ixi. A Nossa nossa conexão conexão falhou. falhou. Este mês, agora de agosto, eu já pude, no final de julho, eu já pude começar com os chás presenciais, né? Então eu já recebi algumas amigas aqui em casa para a gente refletir e foi muito bom, né? Respeitando todas as medidas de segurança, mas foi um tempo bom de rever as amigas. E o texto que eu gostaria de compartilhar foi algo também que nós refletimos em nosso encontro, né? E por que que eu vou trazer esse texto hoje, né?
é uma preocupação que eu tenho, ou algo que tem me mobilizado, é que hoje nas mídias a gente tem escutado muito falar sobre o lugar de fala, né? Qual é o seu lugar de fala? É negra, mulher, de periferia, é homem, é de criança, é a mulher que trabalha, é a europeia, é a mulher africana. Qual é o lugar de fala? Então, isso está aí nas mídias, é o que está na pauta do dia, né? E isso me fez pensar, né? Qual é o nosso lugar de fala? E ao pensar sobre o lugar de fala, principalmente no contexto nosso familiar, no contexto nosso cristão, eu fui pensar sobre o que está escrito lá em Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, 4. E eu vou ler para você, e se você tiver a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Amém? E pensando nisso, né? O lugar de fala, e ao ler esse texto aqui, eu pude perceber, né? Que o nosso lugar de fala, nós que acreditamos na palavra de Deus, né? Nós que nos consideramos cristãos, o nosso lugar de fala, ele começa com o nosso lugar de escuta, né? E a palavra de Deus fala: ouve, ó Israel, né? Ouve Adriana, ouve Marta, ouve José, ouve João, ouve Maria, né? Quando ele fala ouve Israel, é para um determinado povo, né? É aquele povo escolhido. Então é um convite para prestar atenção. E esse ouvir não é para entrar no ouvido e sair no outro, né? É uma escuta ativa, uma escuta empática, uma escuta que considera, uma escuta que racionaliza aquilo. E pensando sobre a escuta, a importância da escuta, eu fui me lembrar que antes da gente começar a falar, o bebê, antes de falar, a primeira coisa que ele faz, ele ouve, ele escuta. Ele escuta a mãe, né? Escuta com os olhos, escuta o comportamento dela, escuta os movimentos, não só da mãe, né? Mas com aquelas pessoas que interagem com ele, né? Então, a aquisição da linguagem, ela passa primeiro pela aquisição da escuta. Então, tá todo mundo, né? Meu lugar de fala. Mas antes de falar, é importante escutar, né? E aqui o convite é: escute primeiramente a Deus. Porque aquilo que ele diz para o seu povo, para mim, para você, para aqueles, né, que se importam, né, com aquilo que ele fala, ele quer falar para nos dar o quê? Orientações, direções, né? Nos dar palavras que vão nos conduzir na nossa caminhada aqui na Terra, de forma a nos proteger, a nos dar segurança, a nos trazer paz, né? E ele fala, né? Ouve, ó Israel, né? E a primeira chamada dele, a primeira conscientização que ele nos faz é que o Senhor, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus, né? E o Senhor nos faz lembrar de uma relação, né? Lá em Gênesis,
o Senhor criou todas as coisas, mas quando ele criou o homem, a relação ali não foi de criador, mas de Senhor, né? Tem uma interação. E nessa interação ele fala: eu sou o seu único Deus. Quando o Senhor quer nos lembrar que ele é o nosso único Deus, isso implica que podemos ter outros deuses, né? E isso me fez perguntar: quem tem sido o meu único Deus? Quem tem sido o Senhor da minha vida, né? O que é que ocupa a minha mente? O que é que ocupa as minhas energias? O que é que tem moldado a minha forma de ser, de pensar e agir, né? E a pergunta que fica aqui para nós é: quem tem sido o Senhor da nossa vida? Será que é o casamento? Eu trabalho com mentorias de família, né? E muitas vezes eu recebo pessoas que a vida delas, o significado da vida delas é em relação ao esposo ou em relação ao filho, né? Tudo está voltado para aquele casamento ou para aquele filho. Isso se torna o quê? Deus, né? Ídolo. Outras vezes eu trabalho, né? A pessoa trabalha e não tem tempo nem para descansar. Outras vezes são as compulsões, né? Quer seja de sexo, de comida, de substâncias, né? Psicoativas, substâncias ilícitas, mas é algo que mobiliza toda a energia mental, emocional e espiritual da pessoa. E o Senhor é que ele fala: eu sou o seu único Deus. E isso é importante a gente lembrar, né? Quem é que é o nosso único Deus. Qualquer coisa que a gente coloque, inclusive a gente mesmo, né? A gente está tirando o lugar de Deus, e aí é o nosso desejo, é o nosso querer, e daí vem, né, as paixões carnais, daí vem as mentiras, as lascívias, os adultérios, os assassinatos, as fofocas, quando eu estou no centro, quando nós estamos no centro. Então, a primeira frase já nos faz pensar de quem é este Senhor, né? Quem é que está no lugar de fala na nossa vida, né? Quem é que nós damos ouvido? Quem é que nós estamos escutando, né? Os conselhos que nós estamos buscando, né? Vem da parte de quem? Vem de YouTube, do Google da vida, do Instagram, ou os conselhos e as orientações diárias para nossa vida vem da palavra de Deus, né? Será que eu e nós estamos dando mais atenção àquilo que o Senhor fala a respeito de nós? Ou nós estamos mais dando atenção mais para as mentiras que nós contamos sobre nós mesmos? Ou as mentiras que nós acreditamos também sobre os outros, né? Quando eu coloco o outro como o centro da minha vida, é uma mentira, uma ilusão, porque aquela pessoa nunca vai suprir a minha necessidade, né? E algumas vezes a gente também acredita na gente de uma forma tão errônea e não daquela forma que filho amado de Deus. E ter a nossa identidade em Cristo, né? Ter a nossa vida centrada em Cristo, como Ele é o nosso Pai, né? Ter essa relação filial com Ele, nos traz uma liberdade de ser quem Ele pensou e imaginou que fôssemos, e nos dar uma liberdade de libertar o outro da gente, né? Não precisamos mais do outro para viver, mas precisamos desse Deus que é único, que é onipotente, onisciente e onipresente, né? E a palavra de Deus, ele também nos dá dica, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E aí, quando eu penso no coração, eu me lembro até do nosso coração, né? O órgão físico que bombeia, né, o sangue para os pulmões para oxigenar o nosso sangue. E quando a gente pensa lá na oxigenação, né, é o centro da vida, né? E aqui eu trago para o nosso espírito, né, que precisamos de oxigenar o nosso sangue, né? Aquilo que traz vida pra gente.
E o O2, né, o oxigênio que a gente precisa, a gente pode lembrar do O2 para nós que amamos a Deus, que é ouvir e obedecer. A nossa vida é por ouvir o Senhor e estar disposto a obedecer. Então, ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a sua vida, esse espírito, né, quebrantado, que deixa o Espírito Santo entranhar essas palavras que vão nos transformar dia após dia, né, manhã após manhã. Então, é o cerne da nossa vida. Contudo, a tua alma, né, a tua alma vai, o desejo, as vontades, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, ele passa por aí, né? E com todas as suas forças, né? Com todo o meu físico, com todo o nosso físico, a nossa força, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, né? Então, com a nossa personalidade, a nossa subjetividade, com todo o nosso ser, né? Então, corpo, alma e espírito, todo o nosso ser dedicado a ter um estilo de vida, uma vida, né? Que honra, que glorifique a Deus, que abençoa o próximo e que é abençoado, né? Nas nossas trocas diárias, na nossa interação com aqueles que estão próximos, a nossa família, o nosso marido. São ambientes onde a graça que vem de Cristo, que é derramado no nosso coração, pode transbordar para o outro. E o Senhor continua que esse é o estilo que Ele quer, né? Essa é a dica que Ele quer, que a gente tenha toda a nossa interioridade, toda a nossa pessoa, todo o nosso ser entregue a Ele, né? E Ele dá outra instrução, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno sejam ensinados com persistência aos seus filhos, né? Converse sobre elas quando você estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar e se levantar. Aqui eu vejo uma preocupação do Senhor, né, em nos ensinar que precisamos formar a próxima geração. Então, isso é um convite para mim, que sou mãe, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é tio, avô, né? Para você que tem alguma criança, algum adolescente aos seus cuidados. A fase da criança até ser adolescente, né, é muito rápido, né? Com 18 anos aí, eles já estão com a sua personalidade estruturada, com seus desejos, né? Com a sua experiência de fé. E o que o Senhor fala é o seguinte: fale. E não é só falar, é o viver de manhã, de tarde, de noite, né? Aproveitar as oportunidades para inculcar a palavra com persistência, mas não é ficar pregando o versículo, é aplicar, né, a palavra no nosso dia a dia. E é um desafio, né? Mas à medida que vamos ensinando, vamos vivendo, vamos praticando, também vamos sendo transformados por essa palavra, né? Então, qual é o lugar que os valores e os princípios de Deus têm ocupado em nossa família? A nossa casa é a primeira igreja, né? É uma embaixada. E é ali que o linguajar, os costumes, os valores, a cultura do reino de Deus tem que ser implantados. Eu ouvi essa semana um comentário interessante de uma pessoa que foi morar em Londres e o filho dele foi estudar numa escola cristã. E nessa escola cristã, 70% das crianças ali eram de muçulmanos, eram filhos de muçulmanos. E aí é interessante, né? Porque os muçulmanos têm o Alcorão e eles são bem rígidos na criação, né? Seria para ter medo, né? Ah, não vou deixar aí porque vai me contaminar. Mas por que eles estavam ali? Porque eles passavam na escola 10 horas, mas eles tinham 14 com a família. E a família muçulmana, assim como a família judia, eu também tive a oportunidade de trabalhar com famílias de judeus, eles têm um compromisso intencional de inculcar
os valores daquilo que eles acreditam nos filhos. Porque eles sabem que a marca que eles deixam na vida dos filhos, aquilo vai ser reproduzido, padrões de comportamento, padrões de como eles sentem, veem, percebem as coisas, inclusive as experiências de fé. Isso são passados de geração por geração. E quando a família ela é presente no dia a dia dos seus filhos, tem esse compromisso de não só falar, mas viver, né? Como Agostinho fala, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, o dia a dia nosso, ele fala muito mais. Então, o Senhor aqui, ele faz esse convite de manhã, de tarde, de noite, em todo tempo, né? Em todo tempo seja coerente, né? Ele nos faz esse convite de ser coerente com aquilo que a gente acredita. E isso vai deixar uma marca nos nossos filhos. E a pergunta que fica para nós é: o quanto de experiência com Deus os nossos filhos têm? O quanto de experiência com Deus que nós temos e que nossos filhos são testemunhas, né? A minha mãe, ela foi muito importante na minha formação espiritual, porque nós passamos pelo catolicismo, passamos pela Umbanda, pelo Candomblé, passamos pelo Seixo Noye, Nova Era, até que ela encontrou Jesus. E depois que ela encontrou Jesus, fomos vendo a vida dela sendo transformada e fomos vendo experiências que ela tinha e que a gente testemunhou da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Porque os outros deuses que ela servia não tinha relação de senhorio, né? De conversar, de interagir, igual Deus falava com Adão e ele fala conosco hoje, ele interage conosco hoje. Não tinha isso, era só de dar para o ídolo, imaginando que ele fosse dar alguma coisa. E quando comecei a perceber e observar, né, que aquele Deus era real, eu falei, opa, eu também quero. E comecei a ter experiências de vida nova com o Senhor. E hoje a minha preocupação e o meu intento, não só meu, do meu marido, é que a minha filha também tenha as próprias experiências dela, que ela veja, mas que ela também experiencie, né? Porque o Senhor é uma experiência muito pessoal. E o Senhor faz esse convite, né, para a gente passar para a nova geração. E isso não é função da escola, é função nossa. Isso não é função da televisão, é uma função nossa. Porque lá fora, da porta para fora, são várias bandeiras, várias ideologias, diferentes cosmovisão, mas dentro da nossa casa a liderança é nossa, né? E me lembrando disso, eu fico pensando, né, como está a nossa comunicação dentro do nosso lar. É uma comunicação violenta, é uma comunicação não violenta, é uma comunicação que testemunha os princípios e os valores do Senhor, é uma comunicação respeitosa, amorosa. Mês de dezembro agora a gente está terminando, mas é um mês que a gente lembra da violência doméstica, né? O quão violento estamos na nossa fala, né? Até com o nosso silêncio punitivo dentro da nossa família, né? A forma como nós comunicamos mostra que somos transformados, que há graça, que há perdão, né? Que ambiente é esse na nossa família? Porque é a comunicação que nos constrói, né? Que nos constitui enquanto ser humano. E ele continua, né? Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa, né? Como é importante a gente ter essa palavra no centro do nosso ser, no nosso espírito, na nossa mente, de tal forma que as nossas emoções estejam sujeitas, né, à racionalidade da palavra de Deus, né, ao entendimento, ao discernimento, ao conhecimento da palavra de Deus. E ele fala, né, escrevas nos batentes das portas da casa e nos portões. Quando fala, né, escrever nos batentes das portas, é dentro de casa, né? Então, mais uma vez, que o princípio, a palavra esteja nos cômodos, no interior da casa e no portão, né, na interação que eu faço com o meio externo, né? Quem tá lá fora consegue perceber Cristo em nós? Essa é uma preocupação minha, né? Quem interage comigo vê
traços de Cristo? Será? Como é que está com você? Para mim é um desafio diário pedir, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me, faz de mim um vaso novo, para que eu possa primeiro transbordar aqui em casa e depois, né, ser canal de bênção para outras pessoas, né? Então, com aqueles que a gente interage, né, com os nossos braços, com as nossas mãos, com o nosso serviço, seja mediado pela graça, pelo amor, pela bondade, né? E no mundo a gente tem inimigos, mas com os inimigos a gente não vai para o confronto. O inimigo, aqueles que nos ofendem, que nos agridem, lá em Mateus 5, né, fala que é para a gente orar, né? A gente ama e ora. E a gente não ama com sentimento, né? A gente ama com entendimento. Então, o meu convite hoje é para convidar você que é mãe, que é pai, você que é professor, você que é educador, você que tem influência na vida de alguma criança, né? Que você tenha esse chamado primeiro de ouvir o Senhor, né? Ouvir as orientações do Senhor, viver essas orientações e inculcar isso na próxima geração, né? Que a gente possa ter, esses que estão chegando aí, essa nova geração, crianças, adolescentes, jovens, adultos que venham ser comprometidos com esse Senhor que é o único Deus. Amém? Vamos orar? Pedindo ajuda ao Senhor, né? Porque não é fácil, mas no Senhor tudo podemos. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo momento de estarmos aqui reunidos, podendo pensar na sua palavra. Nos ajuda nesse desafio diário de ouvir a tua palavra, de dedicar um tempo para considerar a tua palavra e reconhecer que o Senhor é o nosso único Deus e que não há outro Deus além do Senhor. Que fama, dinheiro, sexo, trabalho, filho, casamento, nada pode suprir a nossa necessidade de ser amado, a nossa necessidade de ter um único Deus que é o Senhor. O nosso Deus protetor, o nosso Deus redentor, o nosso Deus salvador. Muito obrigado pela tua palavra, abençoa cada família, cada pessoa que está aqui comigo conectada agora. Que teu Espírito Santo nos ajude a ser lavados e redimidos pela tua palavra, de ser transformados e que a próxima geração, que os nossos filhos, os nossos netos possam reconhecer que o Senhor é o nosso único Deus e que não há outro. Nos ajude a ter uma vida de integridade diante de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra possa edificar a sua vida. E se você gostou, curta e compartilhe. Beijo. Até o próximo. Tchau.